Olá, seja bem-vindo ao Português em Foco. Eu sou Eliane Vieira, professora de língua portuguesa, e hoje eu vou ensinar a você como empregar corretamente o acento grave. É um assunto bastante decorrente na maioria dos concursos públicos e muito explorado pelas principais bancas, tais como SESP-UNB, ESAF, Fundação Carlos Chagas, FUNRIO, SESGRAN Rio e também a banca NCE-UFRJ. Vamos começar a nossa aula falando sobre o acento grave, o acento indicador de crase. Esta aula eu vou tratar simplesmente ou somente dos casos em que ocorre a crase, dos casos em que você vai poder colocar o acento grave. O que eu preciso tratar e definir com você nessa primeira parte da nossa aula é exatamente o que é a crase. Muitas pessoas acham que a crase é simplesmente o acento. Esse acento aqui, exatamente esse, não é basicamente a crase. Sabe por quê? Porque a crase é a fusão. Então você precisa gravar que crase é a fusão, mas a fusão entre o que, professora? É a fusão entre duas vogais. Então vale você lembrar sempre que a crase é a fusão entre duas vogais idênticas, ok? Então você só pode ter a, por exemplo, que é o caso em que você vai usar o acento indicador de crase. Existem outras ocorrências de crase com vogais idênticas, mas que você não põe um acento grave, mas aí são questões históricas, palavras que no decorrer da sua história foram alteradas e isso não cai, por enquanto, em concurso público. O nosso foco aqui é concurso e eu vou falar simplesmente dos casos em que vai ocorrer a crase, aqueles casos mais cobrados pelas principais bancas de concurso. Então, você já entendeu que a crase é a fusão entre duas vogais idênticas. Poxa, professora, mas o que é aquele acento, então? O nome daquele acento é acento grave. Então, veja o seguinte. O acento, o nome do acento é grave e o nome do fenômeno, ou seja, a fusão entre duas vogais idênticas, é a crase. Veja o seguinte, você precisa entender quais são os momentos ou em que casos você vai poder usar o acento grave. Eu vou te explicar de uma forma muito prática e objetiva. Veja o seguinte, a crase pode ocorrer com a preposição, este A aqui sendo preposição, e além desse A, deve haver um artigo. O artigo, obviamente, definido e feminino. Eu posso, inclusive, ter esse artigo no plural, ok? Então, pode haver crase se houver uma preposição ou um artigo definido. Vou botar aqui artigo definido. Um outro caso em que também pode ocorrer a crase é com a preposição mais aquele azinho do início dos pronomes demonstrativos, aquela, pode ser também plural, aquelas, ou então aquilo. Então, um desses pronomes demonstrativos também podem aparecer com o acento grave. E é claro, pessoal, que aqui o que acontece? Há a fusão de duas vogais iguais e é claro que você precisa marcar esta fusão com o acento grave. Então, fica aquela, fica aquelas e também fica aquilo, ok? Aqui em cima, como é que vai ficar? Vai ficar o a ou as no plural. Há também uma terceira ocorrência de crase, quando com a preposição a
Então veja que a questão da preposição é fundamental. E é óbvio que depois você vai entender de onde virá esta preposição. Então, preposição mais aquele azinho do pronome relativo qual, ok? E também pode ser flexões, quais, sem problema algum. Então, como é que vai ficar? A qual ou as quais, se houver, portanto, uma flexão. E também pode haver o a, preposição, juntamente com o azinho que funciona como pronome demonstrativo. Um caso um pouquinho mais difícil, mas você vai entender com toda facilidade. Então você precisa entender que a crase pode ocorrer de 4 formas. Com a preposição mais o a, artigo definido, com a preposição mais o azinho de aquela, aquelas ou aquilo, com a preposição mais o azinho de qual, que é o pronome relativo, e também o azinho preposição mais o a quando for pronome demonstrativo. Veja o seguinte, para você empregar corretamente a crase, é necessário que você verifique a presença de uma preposição. Ora, como é que você vai fazer para verificar a presença dessa preposição? Você precisa aplicar os conhecimentos acerca de regência verbal ou regência nominal. Este azinho preposição virá a partir de um verbo ou a partir de um nome. Vamos para os exemplos, que eu acho que fica muito mais fácil e você com certeza vai entender exatamente o que eu estou falando. Então vamos lá. Veja, se a frase for vi a moça do quarto andar. Você, em primeiro lugar, precisa perceber a presença ou não da preposição. É o primeiro passo em relação à crase. Não adianta você ficar achando que vai conseguir adivinhar. No concurso público você não pode adivinhar. Você deve acertar. Então veja o seguinte, eu vou te ensinar uma forma muito prática, muito objetiva, e eu tenho certeza que você vai aprender e nunca mais vai errar crase. Ora, se a preposição, como eu falei anteriormente, é exigida por um nome ou por um verbo, você precisa olhar o nome e o verbo da frase. É óbvio. O verbo aqui é o verbo ver. Quem vê, vê alguma coisa, ou quem vê alguém. Observe que esse verbo é um verbo transitivo direto, ou seja, não há a presença da preposição. Ora, se eu não tenho a presença da preposição, não tem como ocorrer a crase. Sabe por quê? Nós acabamos de observar que a crase é a fusão de duas vogais idênticas. Que vogais são essas? Preposição e algumas outras, pronome demonstrativo, artigo, enfim, você já sabe quais são, já está aqui no nosso quadrinho. Se não houve a preposição, não tem como você fundir duas vogais, porque não há a primeira vogal, ok? Então aqui é simplesmente um verbo transitivo direto. Qual a classificação desse a moça? É um objeto direto. Veja que este a aqui de a moça é simplesmente o artigo, ok? Só tem um artigo aqui, artigo definido, sem problema algum. Feminino também, não há problema algum, mas não há a presença da preposição. Por isso que aqui não vai haver a crase, ok? Guarde isto. Vamos ver um outro exemplo. Sou favorável a você. Veja, sou favorável a você. Quem é favorável a alguém. Percebeu que este a aqui é a preposição exigida pelo nome favorável? Eu não vou falar sou favorável você, ok? Então, sou favorável a. Perceba, aqui eu tenho um pronome. E o que você deve gravar? Que pronome repele artigo. O pronome ele não admite um artigo. Se o pronome não admite um artigo, eu entendo que isso aqui é somente uma preposição exigida pelo nome favorável. Se eu só tenho um elemento, não há fusão de um único elemento. Portanto, aqui não há o acento indicador de crase. Mas veja que se eu falasse assim, ó, sou
favorável à juíza. Veja que se eu escrever sou favorável à juíza, aí tudo muda. Por quê? Juíza é um substantivo feminino, admite, portanto, um artigo definido feminino. E, ora, o nome favorável, nós já vimos que é um nome transitivo, ou seja, ele pede uma preposição. Quem é favorável a alguém. Portanto, aqui, a presença da preposição exigida pelo nome favorável, mais o artigo definido antes do substantivo juíza. Então, o que eu devo fazer aqui? Marcar o acento indicador de crase ou o acento grave. Então, este A aqui está dizendo que há uma preposição mais o artigo definido feminino. Este é o princípio geral para você aprender a usar a crase. É claro que em alguns casos você pode sim trocar pelo ao, pelo masculino ao, sou favorável ao juiz, sem problema algum. Em alguns casos, mas de uma forma geral, não. De uma forma geral, o que você precisa guardar? Que a crase é a fusão entre duas vogais idênticas, há um certo padrão para ocorrer a crase, preposição mais artigo definido, preposição mais pronome demonstrativo, aquela, aquelas e aquilo, preposição mais o azinho de a qual, preposição mais o a, pronome demonstrativo. É claro que, para você empregar corretamente a crase, você precisa saber conhecimentos acerca de regência verbal e regência nominal, ok? Isso aqui só foi a introdução. A partir de agora, nós vamos estudar de forma prática e objetiva os casos mais cobrados em concurso público. Tais casos, pessoal, em geral, são repetidos constantemente pelas principais bancas de concurso. Quais são essas principais bancas, professora, que você sempre fala? Ora, SESP-UNB, NCE-UFRJ, SESGRAN Rio, ESAF, FUNRIO, Fundação Carlos Chagas, são as principais bancas hoje de concurso público. Então, aqui nós vamos aprender agora os casos em que você vai usar a crase.